Bueno, pues buenas tardes de nuevo. Estamos en otro Journal Club de la Sociedad Catalana de Psiquiatría y Salud Mental, el grupo de trabajo sobre psicodélicos. Y en este caso nos acompaña el doctor Rafael Guimarães dos Santos, que es biólogo de formación. Se encuentra trabajando en Brasil, en la Universidad de Sao Paulo, en el campus de Ribeirão Preto, y es doctorado en farmacología. Se especializó en investigación con alucinógenos y lleva investigando con estas sustancias desde hace décadas prácticamente, ¿no? No me creo lo afortunados que somos porque es uno de los investigadores más prolíficos en el campo de la ayahuasca. De hecho, en muchos listados, en muchos rankings de estos de científicos, su grupo de investigación es el primero. Es el grupo que más ha publicado sobre ayahuasca en la historia y además, no solo eso lo tenemos aquí hoy, sino que además habla español perfectamente porque estuvo unos 10 años aquí en España, en el Hospital Sant Pau, bajo la tutela del doctor Jordi Riba. Entonces, para mí es un placer tenerlo aquí, que nos explique su trabajo. Además, eso, vuelvo a decir, ¿no? Además, explicándonoslo en español, desde Brasil, con las tecnologías que permiten esto. Así que nada, no voy a robar más tiempo y le doy la palabra a Rafael. Pues gracias, Janice. El placer es mío. Exageración con las cosas un poco, ¿no? Pero bien, sí, hace 20 años que estoy haciendo investigación en esta área. Tuve el placer de vivir ahí en Barcelona, donde he conocido, ¿no? José Carlos Bolso también, además de Jordi Riba, y a ti también, y Fábricas, Dr. Fábricas. Y voy a presentaros hoy básicamente lo que tenemos hecho aquí en Brasil, un poco mezclado ahí con la historia de estudios en humanos con la ayahuasca, ¿no? Así un poco el camino que estamos siguiendo hoy. Voy a presentar algunos dados inéditos también. Y, y agradecerte, Denise, otra vez, porque parte de mi crecimiento como profesional es fruto directo de nuestra colaboración también contigo y con José Carlos hace muchos años, ¿no? Entonces, vamos a ir creciendo juntos también, ¿no? ¿Podéis ver la presentación? Sí, Sí, la vemos bien. vale. Pues ahí tenemos algunas fotos de la ayahuasca, para yo no sé cuántas personas aquí ya han visto o conocen las plantas de la ayahuasca. Es una liana que está a la izquierda, un corte transversal, yo diría, que tiene las beta-carbolinas, armina, armalina y tetrahidroarmina. Estas son las hojas en el centro de la Cicotra viridis o chacrona, uno de los nombres de la hoja, que tiene DMT o dimetiltriptamina, que es el compuesto alucinógeno psicodélico, ¿no? Y aquí a la derecha podemos ver la ayahuasca siendo preparada. Estas fotos fueron sacadas por Jordano, que es un alumno mío aquí de doctorado, y esta es una iglesia de ayahuasca que tenemos aquí en la ciudad de Ribeirão Preto. Aquí tenemos cerca de 10, 15 centros en un radio de 300 kilómetros, cerca de donde estamos. Eu sou o coordenador aí do laboratório de estudos com alucinógenos psicodélicos aqui e também professor do pós-grado de saúde mental. Não sei também qual é a experiência de vocês a respeito de que é a ayahuasca, pero muito brevemente, não? Esta palavra vem do Quechua, o Quichua, que vem de Aya, espírito, ou Asca enredadero, ou liana, e temos aí dezenas de grupos que utilizam a ayahuasca por países como Peru, Brasil, Colômbia. Aqui temos um indígena Caxinauá, da fronteira do estado de Acre, em Brasil, com Peru, e também uma foto aqui mais antiga de Schultz, de Richard Ivan Schultz, que ha sido un etnobotánico que ha estado viajando ahí por Colombia. Estos son indígenas cofanes en Colombia. Hizo en los años 40 o 50, sí. Hay un fenómeno muy curioso, y digo curioso porque yo acabo de pasar una semana en Perú, en un congreso, y las personas ahí se quedaron muy sorpresas de oír que la ayahuasca en Brasil es básicamente un fenómeno urbano, ¿no? El mestre Ineu era un señor ahí del estado de Maranhão, ahí de trabajar ahí era en el caucho, y ha conocido la ayahuasca con los indígenas, los caboclos ahí, y ha creado el Santo Daime en los años 30 ahí en Acre.
pero já cerca da cidade e não algo de um uso mais indígena, não? Se for expandindo, em 45 também em Acre aparece a Barquinha, e depois nos anos 70 aparece a União do Vegetal em Rondônia. Todos neste contexto aí amazônico de exploração do caucho e com secretismo, ou seja, como poder ver as fotos, que não conhece, são mais ou menos como igrejas, e hoje em dia em Brasil estão permitidos em todo o território nacional, ou seja, o uso religioso e ritual da ayahuasca em Brasil é permitido, não só por as principais religiões ayahuasqueiras, Santo Daime, UDV e Barquinha, pero por muitos grupos diferentes a dia de hoje. Então, cada 15 dias, ao menos, ou seja, ao menos 2 vezes por mês, miles de pessoas tomam ayahuasca em Brasil de forma legal. E a gente em Peru se quedou muito espantada com isso, porque em Peru é um uso basicamente mais, ou quase majoritariamente associado aí à selva, ao xamanismo. Há muito pouco uso urbano, por lo que he entendido. Então, é uma realidade bastante brasileira aí que ha sido responsável por levar a ayahuasca, o Santo Daime, por casi todo o mundo, especialmente en España. España ha sido el primer país, o de los primeros, yo diría que el primer fuera de Brasil, que ha recibido iglesias del Daime ahí ya en los 90. Después Holanda, etc. Pero estamos ahí hablando de más de 20 países con el uso ritual de la ayahuasca hoy, a día de hoy. Hablando de las plantas, ¿no? De las beta-carbolinas, que son essas 3 substâncias arriba, armina, armalina y tetroidarmina, y la DMT presentes en la hoja. Como podemos observar, todas as substâncias possuem o anel indólico, essa estrutura química da serotonina. Então, já dá aí uma indicação do mecanismo de ação dos alcaloides da ayahuasca. E é importante também dizer que há muita variedade. Como na planta, podemos tomar o paralelo como o cannabis também. Ou seja, dependendo da variedade ou do tipo da planta, da quantidade de sol, da quantidade do suelo que há aí, pode cambiar. Então, o que hacemos aqui é cada ayahuasca que trabalhamos aqui, lo quantificamos os alcaloides ao longo do tempo para mirar a estabilidade de quanto estamos medindo, ¿no? Pero si miráis en la tabla 1, a lo largo de los años, desde los años 80, se han hecho análisis con cada vez muestras más grandes, hasta 100, las más recientes, creo que hay algunas más recientes ya, e aí com uma média do que podemos encontrar em miligramos por ml de dimetiltriptamina, que está na hoja. E aqui, na tabla 2, podemos mirar também alguns estudos, incluso os de Jordi Riba, que ha tenido aí o nível de DMT padrão estandarizado, não, por la ayahuasca liofilizada, pero também nos estudos que hicimos aqui, vamos mirando, e temos aí uma média que as pessoas estão tomando aí, mais ou menos aí, entre 50 a 60 miligramos por DMT em média, entre algunos más, otros menos, pero entre 30 y 50 miligramos de DMT que encontramos. Entonces, es una dosis tampoco es muy alta y es muy similar a lo que George Riba ha explorado aí de maneira mais estandarizada com ele filizado. E sabemos também, a dia de hoje, que a temperatura é um dos principais fatores que cambia a estabilidade dos alcaloides. Sabemos que a melhor maneira de armazenar a ayahuasca a dia de hoje é congelada, porque se dejamos em temperatura ambiente, ou estamos sempre abrindo aí para servir as doses, é muito sensível à temperatura. Da mesma maneira que os canabinoides também. Os indígenas, de alguma maneira, han descoberto que se toma solo a hoja, não passa nada. Se toma solo a liana, há gente que descreve igual algum efeito de sedação, pero normalmente não há muita descrição disso. Pero quando se mezcla os dois, temos o efeito ayahuasca. Então, de alguma maneira, o que se sabe é que a liana é como uma principal planta de teste para várias outras plantas. Então, a principal planta, nesse sentido ritual e espiritual, é a liana, e provavelmente foi por tentativa e erro que han descoberto aí que as psicotrovirídeos produzem este tipo de experiência, não? E a dia de hoje, graças aos estudos, inclusive de Jordi Riba, se sabe que a inibição periférica hepática e de la MAOA, especificamente de la MAOA, que permite que a DMT chegue aí ao cérebro, não? E atua aí nos receptores de serotonina 5-HT2A, que vou falar um pouco mais adiante, pero já adelantando, não? A serotonina tem como 14 subtipos de receptores e, ao que parece, a maior parte dos efeitos subjetivos está associada ao 5-HT2A. E é nessas áreas cerebrais aí que formam a Default Mode Network. Um pouco de legislação, quero introduzir aqui, porque nesse contexto de Espanha me parece importante.
De acordo com as Nações Unidas, não, nenhuma das plantas de ayahuasca ou plantas de uso assim, ritual, especialmente em forma de cocção, não deveria estar controladas, mas sabemos que, incluso o trabalho de ICERS, que tenho aí também o prazer de estar no board, no advisory board, também tem um trabalho de mas também da parte legal, porque é importante também que muita gente chega na Europa com ayahuasca e acaba tendo problemas legais. Quando aqui em Brasil, é o que eu estava dizendo antes ao Dr. Fábricas, o clima com a ayahuasca aqui é bastante pacífico. É de hablando o neutral ou algo de bem en el sentido de la hype aí com os outros psicodélicos, ou seja, de usos terapêuticos e ponendo aí Brasil em um bom sítio no meio científico, porque tem muita produção nesta área, né? Aqui um breve histórico de lo que passou em Brasil, de la parte legal. Então, eu creio que isto pode ser novidade para alguns de vosotros. Pero temos aí um documento onde põe aí, podes ver Banisteriopsis caapi, cipó de chinchona ou chacrona, o amarillo, que incluso fazem uma confusão aqui de la chacrona com a liana. Isso em 85 que tentaram proibir o uso da ayahuasca no Brasil, no caso aí da liana. Pero han pedido una suspensión de eso y después una exclusión. Lo siento que lo slide está en inglés porque he puesto ahí en el último momento. Después, en 87, han excluido porque no podrían haber hecho eso sin haber una comisión antes del Ministerio de Salud. Después ha habido una denuncia ahí de alguien, por ejemplo, nesse caso aqui já empieza a falar do uso de cannabis, que é sempre um problema aqui por el Santo Daime em Brasil, porque aí havia um tempo que se utilizava ritualmente a Santa Maria. Então, aí, na reexaminação, se publicou na Carta de Princípios, onde dizia que não se podia usar outras drogas además da ayahuasca, que havia que proteger pessoas com problemas de saúde mental prévio. Então, mantiveram a decisão de 87, depois mais acusações aí de uso para adolescentes, outras plantas, outra vez com a maconha, não, o cannabis. Em 2004, o grupo multidisciplinar, que é o mais recente, e mantiveram a decisão de 92 até a decisão de 2010, que é a presente, não, de atualmente, né, da ayahuasca. Só se pode fazer em Brasil com Banisteriopsis caapi e 4 viridis, só para uso religioso e ritual. Tem que ter sustentabilidade, ou seja, os centros têm que ter capacidade de sacar as plantas para poder plantá-las também, é uma preocupação ecológica, não? Não está proibido o turismo, a comercialização. Não se pode fazer publicidade, workshops pagos de ayahuasca, curas milagrosas. O uso terapêutico só se pode considerar aprovado no contexto ritual terapêutico, como um acto de fé, como se tu vas à igreja católica, a um centro budista ou ao candomblé, mas não é uma medicação aprovada, a ayahuasca, para nenhuma indicação em Brasil. Sim, sugere uma anamnese para aumentar a segurança da gente, se estão bajo medicação, se tem algum problema de saúde, se estão, não tem alguma questão importante que tem que dizer de saúde, né? Em Brasil, os menores de idade e as mulheres embarazadas podem tomar ayahuasca, os menores com a autorização de seus padres, e as mulheres grávidas aí são doses pequenas, incluso os niños podem ser bautizados com a ayahuasca, pero em gotitas, não? Porque em Brasil o uso religioso da ayahuasca é mais entendido em uma ótica que é o direito religioso da família educar seu filho ou sua hija dentro de seus princípios religiosos, mais que uma legislação especificamente de drogas, não? E que a investigação tem que ser estimulada, não? Pois aqui temos um pouco do histórico aí da ayahuasca com os outros psicodélicos alucinógenos. Pouca gente sabe, pero a descoberta da serotonina nos anos 50 teve relação direta com o estudo do LSD. O LSD antagonizava a serotonina e incluso o LSD ha sido desarrollado também, sido utilizado para o desenvolvimento de los antipsicóticos atípicos, como a risperidona, por exemplo. A DMT foi descoberto os efeitos psicodélicos nos anos 50, de Stephen Zara. Depois, a proibição, vemos aí que há uma grande produção de psicodélicos até os 70. Aqui ha havido muitos estudos clínicos, experimentales. Muito do que hacemos hoje é porque já ha havido algumas investigações prévias neste âmbito, com depressão, ansiedade e dependência de drogas, por exemplo. Com a proibição, diminui, para ver que a DMT é muito pequenita em sua produção.
Aqui ha havido um período onde se pensava que a DMT, que incluso é endógena, não sabemos que hace hasta hoje, pero aqui havia muita investigação sobre o possível rol da DMT endógena como um agente psicotizante, ou seja, como uma possível explicação biológica para algumas psicoses. E aí eles trazem com DMT intravenosa nos Estados Unidos, volve a investigar com humanos DMT em os 90 e vem já o grupo de Jordi Riba, José Carlos Bolso e eu aparecendo por aqui já, aqui com a ayahuasca, não? Aqui uma lupa um pouco mais cerca dos últimos aí 25 anos. O primeiro estudo aí com ayahuasca Project em 96, o primeiro estudo aqui de Jordi Riba em 2001 já, e depois 2003 confirma que o efeito mal da ayahuasca. Mira que é muito recente estudos pré-clínicos de efeitos antidepressivos da armina. Este ha sido mi máster en psicología, el primer estudio controlado con placebo en voluntarios sanos, usuarios y todas de ayahuasca, demostrando posibles efectos ansiolíticos y antidepresivos. El primer estudio clínico abierto con pacientes con depresión. Aquí el estudio final con placebo y aquí la primera evidencia pré-clínica de efectos ansiolíticos y antidepresivos de la DMT, ¿no? Este ha sido mi máster. Estuve na Universidade de Brasília, eu ido na Igreja del Santo Daime, he criado uma ayahuasca falsa com sumo de uva assim de ninho, sabe, que é muito rojo, na ayahuasca também. He puesto umas gotitas aí del sumo em la ayahuasca para mezclar, ¿no? Um pouco de adoçante. He criado um placebo e lo que veis, a gráfica está invertida. Entonces, son 9 voluntarios, es muy poquito, pero una hora después de ingerir ayahuasca, tenían menos señales relacionadas al pánico y menos desesperanza, ¿no? Entonces, una posible evidencia de efecto ansiolítico y antidepresivo. Esse é nosso primeiro estudo clínico, publicado em 2016. Aqui tem uma história que sempre me gusta contar, porque creio que nunca mais vamos a publicar em Lancet Psychiatry, porque hemos enviado este artículo para Lancet Psychiatry e em 23 horas nos tumbaram, ¿no? Sem dar qualquer explicação. E alguns meses depois, sabe o estudo de David Nutt, ¿no? de con psilocibina. Aqui temos 17, eles teriam 12, temos uma imagem, eles não, e escrevemos não uma letter to the editor, pero uma letter diretamente ao editor e dissemos, que passa? Enviamos um artículo que é muito parecido, incluso com mais coisas, e não me contestaram agora isso. Que passa? Tenéis algum prejuízo com gente da linha abaixo do Equador, decimos assim, não? E isto, né, chamar a um inglês de racista, seguramente se cabrearam, não? Pero a ver, não há outra explicação que não seja racismo acadêmico, porque não nos explicaram nada, não nos deram uma única justificativa. E alguns meses depois, é publicado de David Nutt, não? Pero por suerte, el nuestro ha sido publicado antes de otra revista, pues ahí vamos, primero que ellos. Y estos son pacientes con depresión resistente al tratamiento. Estaban en el periodo de washout de 2 semanas y estaban ingresados aquí en el Hospital de las Clínicas. Entonces aprovechamos que estaban ingresados y sin medicación por 2 semanas. Y desde 2 semanas después han tomado ahí una dosis única de ayahuasca. Y lo que podéis ver es que por 3 semanas han tenido os efeitos antidepressivos. Pero aqui não há placebo, é um estudo aberto. Pero de qualquer maneira, hasta este ponto no tempo, só a ketamina havia hecho isto, en el 2000. Entonces, aparte de la ketamina, esta era a única droga, creo que haviam hecho algo com escopolamina também, pero principalmente a ketamina, nada havia produzido isso. Então, temos uma alteração da consciência aí nas primeiras horas, pero um efeito terapêutico de al menos 3 semanas. Además, 8 horas depois, os voluntários estiveram na máquina de SPECT, a mesma técnica que Jordi Riba havia utilizado em 2006, e hemos observado aí aumentos do fluxo sanguíneo justamente nas mesmas áreas que observamos esses efeitos em uso de antidepressivos tradicionais, pero semanas depois, não 8 horas depois. E aí tem uma dose incluso alta de DMT. E este estudo, depois hicimos uma reanálise, mirando solamente a parte de suicidalidade de 15 voluntários que apresentavam algo de suicidalidade, mas muito pouco. Mira que os itens não chega a 3, a média era muito baixa a suicidalidade, mas aún assim encontramos também algo que só havia visto com ketamina, que era uma redução dos sintomas aí de suicidalidade.
Este artículo me gusta mucho porque ahí quase 5 anos depois, hemos intentado encontrar esses voluntários, hemos encontrado 8 de los 17 e hicimos a eles algumas perguntas respeito a, por exemplo, condições generais da vida cotidiana, relacionamentos, espiritualidade. Algunos han relatado algunos cambios, pero la maior parte parece que ha estado mais ou menos igual. Perguntamos da intenção de uso, mire que interessante, 3 que quizá tenían intenção, pero que nadie la ha utilizado. Com relação às medicações, isso ha sido muito interessante também, que aunque depois dos 21 dias, todos os voluntários han vuelto a tomar medicação, porque seus sintomas han regressado. Los que estavam bajo tratamento com fluoxetina antes e não respondiam a fluoxetina, passaram a responder. Hasta hoje não sabemos explicar por que passou isso. Mas, de qualquer maneira, volveram à medicação. E o mais interessante são as 2 últimas perguntas, ¿no? Que hemos perguntado qual era o rango, ¿no? De 0 a 10 de importância da experiência na vida. E mira, 8, 6, 4, pero importantes e se ao mesmo tempo foi uma experiência difícil, não, challenging. E quase todos han dicho que sim. Então, são estas substâncias que têm aí estas características, que têm esta experiência que pode ser muito rara e difícil e que de alguma maneira parece ser terapêutica, ao menos para algumas pessoas. Mas é muito importante acordarmos que estamos falando aqui de um estudo aberto com apenas 17 voluntários. Pero logo depois, hemos replicado isso em um estudo com placebo. Aqui já uma amostra com 29, uma dose já mais baixa de DMT, de ayahuasca. E metade, 14, 15 tomaram aí uma única dose de ayahuasca, também depressão resistente ao tratamento. E outra vez, entre 1 e 7 dias depois, comparado ao placebo, vemos uma redução dos sintomas de depressão. Pero miren que interessante como baja também a curva do placebo. O sea, como é interessante, e a gente relatava ao Dr. Braulio, esse estudo, este ha sido hecho em Ribeirão Preto e este já em Natal, com o Dr. Braulio de Araújo, não? E ele sempre conta que era gente mais pobre, não, com menos condições socioeconômicas, e que estavam muito contentos de estar aí vários dias bajo os cuidados do grupo, não? E só isso já é um efeito terapêutico. Então, é importante nesses estudos. Miramos agora com os outros psicodélicos, como o próprio estudo de Nutt, que he hablado antes, que ha sido el que ha encontrado os efectos mais espetaculares. Todos os outros que vêm depois encontram menos efectos. Então, é muito importante aí intentarmos contener o hype e manter a crítica, que são todavia poucos estudos, e o efeito placebo não se sabe hasta quanto influi, não? Incluso neste caso aqui, é um placebo ativo, porque não é psicoactivo, pero foi hecho com substâncias que produziam náusea e incluso gente ha vomitado com o placebo. Então, é um placebo não psicoactivo, pero sí activo, não? Esto já é mi projeto de pós-doutorado, que hemos publicado há 2 anos. Voluntários com ansiedade social, aí, poucos voluntários, não, 14, um estudo pequenito. Grupos paralelos, o mesmo placebo também activo, pero não psicoactivo. E de 5 horas depois, tinham que fazer uma tarefa, que é o que podem observar aí nesse dibujo, que tinham que falar delante de uma televisão, fazer um discurso, não? E isto genera ansiedade em qualquer pessoa, aún mais quem tem ansiedade social. Então, aunque nesse estudo não hemos encontrado uma evidência de efeitos ansiolíticos, hemos visto, como podem ver na imagem, que a lo largo de la tarea, pasamos un cuestionario que mide la autopercepción de la performance del test, ¿no? Y miren que con el placebo, la autopercepción de la performance es cada vez peor y con la ayahuasca cada vez mejor. Entonces, aquí no hay un cierto o un error, o sea, no es hacer mal o bien la prueba, pero cómo la gente se siente haciendo la prueba. Entonces, quizá aquí algún tipo de beneficio cognitivo que a ayahuasca podría dar a este tipo de populación, ¿no? Todavia queda por explorar mais. Isto acabamos de publicar, acaba de sair, estar aí calentito del horno, incluso sale aí o nome de Genis também, de José Carlos Bustos, que han colaborado neste, que hemos comparado o efeito da ayahuasca com esse cannabidiol, CBD, que trabalhamos há 40 anos aqui, eu não, pero o professor Zuad, Kripa, Halak, que já trabalha há décadas com o CBD aqui, e tentamos poner o CBD como uma maneira de saber se podia
mejorar cosas, cortar quizá otras, por ejemplo, quizá un poco de ansiedad que podría producir la ayahuasca al principio de la experiencia, quizás CBD podría cortar un poco de la náusea, o los dos podían funcionar de manera sinérgica hacia un efecto ansiolítico, pero no había, o sea, no había placebo, pero era, toda la gente tomaba ayahuasca, pero mitad tomaba 1 hora y media antes placebo y mitad 1 hora y media antes CBD, 600 miligramos para coincidir el pico con el pico ahí aproximado de la ayahuasca. No hemos encontrado mucha cosa en las variables principales de cognición social. Lo que veis ahí a la derecha en la figura 1 es un aumento del tiempo de reacción que podría indicar quizá una mejora en el procesamiento emocional, pero también puede ser un efecto de aprendizaje, porque al final lo hacen algunas veces la tarea, ¿no? E também observamos aí na escala subjetiva que as duas substâncias que parecem produzido uma redução de ansiedade, sedação, redução do deterioro cognitivo e menos desconforto. Ou seja, aunque não encontramos diferenças entre os dois grupos, ayahuasca placebo e ayahuasca CBD, os dois grupos han funcionado da mesma direção, aunque não temos aqui um grupo solo de placebo, em donde poderíamos fazer uma comparação direta e dizer, se ha tenido um efeito ansiolítico ou não, não? De qualquer maneira, esta ayahuasca tem um pouco menos de DMT e pode ser também, quizá, um efeito da dose. Aqui também a empatia, que só encontramos aí um aumento do tempo de reação. Da mesma forma que no reconhecimento de expressões faciais, aí que são duas variáveis relacionadas à cognição social que estão alteradas em alguns transtornos. Por exemplo, pessoas com depressão têm a tendência a reconhecer faces neutrales como negativas ou faces positivas como neutras. E há estudos com antidepressivos tradicionais que eles cambiam nesses déficits. Então, é um tipo de variável que estamos explorando aí como possível mediação dos efeitos da ayahuasca. E aqui, já com os dados novedosos, não? Este é o nosso estudo que está ocorrendo agora, no momento. Estamos, por primeira vez, saindo aí do paradigma da dose única, e aqui estamos dando 4 doses de ayahuasca comparada com 4 doses de cetamina oral, cetamina. Então, o que veis é a média de 12 voluntários, aqui estão todos mesclados, ayahuasca e cetamina. Eu sou o único que sei o que está em cada grupo. En rojo el BDI, que es de depresión, y en azul el BAI, que es de ansiedad. Entonces vimos aquí una sesión, una semana después otra sesión, otra semana, el acompañamiento, el follow-up una semana después, y aquí nuestro principal punto de comparación un mes después de la última sesión. Tenemos ahora 12 voluntarios, ya estamos ahora, vamos a empezar con el 15, y el plan era ser 30 voluntarios, ¿no? Es el doctorado del Jordano. E aqui temos os dois tratamentos separados, pero tampouco os vou contar quem é quem, pero podéis ter suas próprias opiniões, não? Qual é a ayahuasca e qual é a acetamina, não? A dose de escorrida porque ha salido uma revisão sistemática, uma meta-análise que havia muito, agora muito pouco, não ha cambiado com ketamina oral, a gente quase só publica ou intravenosa ou aqui em Brasil temos vários grupos investigando outras vias, como oral, subcutânea, e porque é muito mais barata, é muito mais acessível. Porque a ketamina não é muito barata, é muito fácil no hospital ou universidade poder comprar ketamina. E a ketamina é a mesma del Spravato, ¿no? Então, havia a experimentação oral com 0,5 hasta 7 miligramas por quilo. Hemos probado hasta una dosis que fuera disociativa, ¿no? Y que segura, ¿no? Entonces, esta es una de nuestro laboratorio porque creemos que hemos dado con el mejor placebo activo de la investigación con psicodélicos, porque la gente llega con mucha expectativa de que quiere recibir la droga que el Michael Pollan dijo de Netflix, que va a cambiar su vida, que va a poner tudo em colores e flores e vai estar melhor depois de algumas poucas sessões, não? Como se fosse assim de fácil e verdade. Então, a gente chega aqui com muita expectativa. Então, que pueda tomar algo que le vai deixar um estado alterado de consciência, já manejamos um pouco isso. E também, considerando que são pessoas que têm depressão, e vou falar também de TEP, outras coisas, me parece mais ético dar uma substância que sabemos que há algum efeito, o antidepressivo, o ansiolítico, ou mesmo no TEP. E é muito interessante que parece o mesmo, quase no mesmo tempo aí de ação. Estamos meio muito
Já estamos fazendo análises preliminares de cegamiento e estamos melhor que muitos dos estudos que já se han publicado, ¿no? Também estamos fazendo aí o primeiro estudo de ayahuasca com TEPT. Então, amanhã, inclusive, hacemos a terceira voluntária. Aqui pode ser ayahuasca ou cetamina, não os vou contar. São as duas primeiras voluntárias. E este questionário é baseado nos critérios do DSM-5 e creio que tem como ponto de corte aí 28 ou 27. E podeis observar que parecem reduções aí significativas ao longo do tempo, não? Isto que sí son resultados animadores para as duas primeiras voluntárias. E aí o plano é fazer um estudo com ao menos 20 pessoas com diversos tipos aí de TEPs. Este estudo acabamos de terminarlo, incluso Genis, José Carlos sempre estão colaborando com nós outros. José Carlos acaba de fazer as análises desse estudo, que desafortunadamente não ha salido muita coisa. Queríamos explorar este estudo. Este estudo é passado por muitos cambios, porque em seu desenho original era para ser 2 doses de ayahuasca comparado com 2 doses de cafeína. Na época era o placebo que teníamos pensado, a ketamina veio depois. Pero ha venido a pandemia e tivemos que cortar primeiro de 2 para 1 dose e sacar o placebo. Pois hicimos um estudo single blind, acaba de terminar pequenito aí, com universitários que tinham aí pontuações mais altas que 8 no audit. O audit é um questionário que mide o consumo de álcool, baseado em critérios da Organização Mundial da Saúde, que a partir de 8 já indica algum tipo de uso nocivo, ou seja, não é um diagnóstico de transtorno por uso de algo, mas já sugere um uso nocivo. Então, observamos aí uma ligeira, al que parece, redução. É uma dose única de ayahuasca, todos vão tomar ayahuasca a lo largo de 3 semanas, pero esses são dias da semana, pero puedes observar que a média de consumo era de menos de 3 dias da semana. E aqui também a quantidade de usos de unidades por semana tampouco era tanto. Então, quizá não encontramos alguma coisa porque a amostra é pequena, claro, pero também porque não era gente que bebia tanto, não? Pero é um estudo que demonstra feasibility, não sei qual seria a palavra em inglês, pero que é possível hacerlo e quizá pensar em um protocolo aí com mais voluntários e quizá com a inclusão de um placebo que poderia ser aí a própria ketamina. Também tem efeitos antiadictivos, ao que parece, não? Aqui se repetiu, perdão. Esse slide está em branco de propósito, porque esse estudo acabamos de começar, só temos aí uma voluntária hecha, mas é a mesma ideia, doses única, comparar a ayahuasca com a mesma dose de ketamina em pacientes que han recebido o diagnóstico do câncer e têm algum transtorno depressivo ou ansioso associado, não? Então, acabamos de começar esse estudo. E esse também é algo que acabamos de começar este ano, evaluando aí o possível efeito analgésico da ayahuasca. Temos relatos anedóticos de gente que descreve analgesia depois de tomar ayahuasca, melhora de quadros inflamatórios. Temos alguma evidência pré-clínica de que tanto o DMT quanto os outros psicodélicos podem ter um efeito anti-inflamatório. Então, estamos fazendo aqui uma investigação que é um modelo de dolor por calor, um aparato que está na piel e sube a temperatura, não queima, não hace daño à piel do voluntário. E medimos 2 coisas, não? Quando empieza o dolor e quanto tempo pode sentir o dolor, a tolerância. E o que estáis vendo na imagem é que, ao que parece, aqui também vamos a comparar com ketamina, que já sabemos que é um analgésico, então, nesses 2 voluntários pode ser ayahuasca ou ketamina, mas de qualquer maneira, ao que parece, pode aguentar um pouco mais a temperatura. Não cambiado a temperatura pelo tempo. Vamos ver o que passa. Também a ideia é ser, isso são voluntários sanos, e a ideia também é ser com 20 voluntários. E aqui, já para o final da charla, um pouco dos mecanismos, não? Com a ayahuasca aqui em Brasil, temos sorte de poder provar coisas em humanos, não só em parte pré-clínica, mas também em voluntários. Sabemos que os fatores neurotróficos, especialmente o BDNF, o Brain Derived Neurotrophic Factor, o fator de neutrofina cerebral, creio que seria em espanhol, parece estar involucrado aí com os efeitos antidepressivos dos psicodélicos e também da própria ketamina. Nós hemos visto em los pacientes com depressão, 48 horas depois da ayahuasca, os níveis de BDNF estavam iguais a de los controles. Também hemos visto isso com cortisol, a depressão aguda diminui, perdão, da depressão aguda aumenta o cortisol, mas a depressão crônica diminui. Então, o que vemos é que também 2 dias depois,
Tenemos ahí una normalización de los niveles de cortisol de los pacientes respecto a los controles. Aún Jordi Riba ha hecho el mismo estudio que hicimos con depresión, pero con voluntarios sanos, y no ha encontrado aumento del flujo sanguíneo en el núcleo accumbens, una región ahí rica en dopamina. Pero en los pacientes depresivos sí. Y puede esto estar relacionado, por ejemplo, a los síntomas de falta de placer o cosas así. Entonces, tenemos ahí modulación dopaminérgica también probada en seres humanos. También glutamatérgica. Ahí tenemos algunas áreas da Default Mode Network, como aí el posterior, el cingulado posterior, que parecem ter uma liberação de glutamato também aguda e subagudamente depois da ingestão de ayahuasca. Como he dicho, la Default Mode Network, repito en inglés porque no sé cómo sería el término en castellano, esta región o conjunto de regiones involucradas en procesos de regulación emocional, introspección, mind wandering o el vagar de la mente o algo así. Y sabemos que la ayahuasca, la psilocibina y el LSD disminuyen la activación de la Default Mode Network. Y sabemos también a día de hoy que la depresión, por ejemplo, es caracterizada por una hiperestimulación de la DMN. Y parece estar asociada a ese síntoma de ruminación, estar siempre con pensamientos negativos sobre uno mismo, sobre el mundo. Entonces, que parece que los psicodélicos pueden reverter eso de alguna manera. Este estudio ha sido publicado por Jordi Riba, aquí mostrando en humanos el aumento de un metabólico de la noradrenalina después de ayahuasca, o sea, la demostración en humanos del efecto de inhibición de la MAO, de la ayahuasca. Essa é a primeira evidência em humanos também que hemos publicado, que a ayahuasca parece também tocar aí o sistema endocannabinoide. Não parece surpresa, porque afinal o sistema cannabinoide parece estar em todo, não? E também hemos demonstrado que parece haver uma modulação em pacientes com ansiedade social de la anandamida bajo os efeitos da ayahuasca. También hay otros grupos de neurotransmisores de los sistemas menos explorados, por ejemplo, el sistema del receptor sigma-1 o los transportadores de serotonina, que parecen estar involucrados también en los efectos neuroplásticos de la ayahuasca, ¿no? Entonces tenemos ahí evidencias, también a través del trabajo ahí de colaboración con el doctor Jordi Riba, que tanto la DMT quanto las beta-carboninas también pueden producir neurogénesis. Entonces también hay un posible efecto neuroplástico que podría quizá en el futuro ter algum uso quizá em patologias neurodegenerativas como Alzheimer. No solo mecanismos biológicos, pero también mecanismos psicológicos. Entonces, como he dicho, intentamos ahí aquí en el laboratorio explorar el tema de la cognición social, reconocimiento de fases, empatía, que algunos estudios con psilocibina y LSD parece que involucraron esses mecanismos psicológicos, né, los efeitos terapêuticos dessas drogas, estamos explorando também com a ayahuasca. Também a questão da personalidade, outra vez, estudos com LSD e psilocibina han demonstrado que parece, al menos em voluntários, que essas duas aumentam este rasgo de personalidade que se chama abertura à experiência, openness. Estamos abertos a novas ideias, a la arte, a la natureza, a criatividade de alguma maneira, e é um construto que tem seu paralelo com a neuroplasticidade, o sea, e com a redução da atividade da DMN. O sea, todo esto sugiere que há uma melhora, quizá, da flexibilidade cognitiva nas próximas semanas depois de ingerir essas substâncias, que poderia aí ser um período interessante para cambios comportamentais e, quizá, uma psicoterapia. E também algo que ha sido replicado em investigações nos Estados Unidos, mas não aqui em Brasil, que é o tema da experiência mística. Essas substâncias, como sabemos, são utilizadas em rituais há centenas de anos, não sabemos algumas desde quando. Então, se entende esta busca por el sagrado nesses contextos, não? Pero, al menos aqui em Brasil, e minha experiência aí no Hospital de São Paulo, em Barcelona, também era um pouco assim, as pessoas não chegavam claramente com esta necessidade de uma experiência espiritual. E, de hecho, aqui os voluntários, e ha sido uma experiência similar em Espanha para mim, os voluntários não chegam de maneira espontânea relatando uma experiência religiosa. Então, para mim, sugere que algo tem que ver com a cultura e o contexto. Então, em los experimentos em John Hopkins, por exemplo, tem toda uma preparação do contexto, que tem uma estátua de Buda, música clássica, New Age, que favorece uma experiência mais deste lado místico, não? Tanto é que em Brasil, o que vejo na gráfica, é que também havia uma playlist este Natal, pero no tan así más espiritualizada, y no ha habido la replicación de esto, de que la experiencia mística podría estar involucrada en los efectos terapéuticos de la ayahuasca, ¿no?
apenas uma subescala, a transcendência de tempo e espaço, pero não a global. E quizá pode ser algo da cultura também. Em Brasil, temos religião por todas partes, temos muitos tipos de religiões, as pessoas podem ter mais de uma religião ao mesmo tempo. Então, quizá isso seja diferente para um norte-americano, ou um espanhol, ou um inglês e um brasileiro. Coisas que há para explorar. Já para finalizar, não é uma substância inócua. Temos aí relatos de, principalmente aí, reações com características psicóticas em rituais que dizem que não era ayahuasca, pero era um problema porque já não sabes, a vezes, que droga era que estavam tomando a gente, pero sim sabemos que pode passar. Também temos relatos dentro das próprias religiões ayahuasqueiras, incluso em colaboração com José Carlos, hicimos uma revisão sobre isso. Então, temos relatos de casos, principalmente com gente jovem, com já característica hipomaníaca, que vinha fumando DMT e utilizando outras drogas, que tem algum episódio psicótico. Pero também, como podes ver arriba, nas primeiras referências, temos casos dentro de los rituales também. Então, isto que pode passar é raro, pero eu diria que é o principal risco psicológico aí de la ayahuasca, además de possível interação com medicações, não? E aqui é um estudo que fizemos aqui em Brasil, observacional, com as pessoas da União Vegetal, com mais de 60 pessoas, onde disseram aí quais eram os principais efeitos adversos que eles sentiam, não? Eles mesmos descreviam. Então, primeiro observamos que são muito frequentes, não? De nunca, raramente, ocasionalmente, a vezes a sempre, pero podemos observar que os mais comuns são os que já, quem trabalha com elas já sabemos, aí diarreia, náusea e vômito, que são frequentes, pero que não são muito severos, e também aí tontura, não? Então, e que se limitam no tempo. Então, e nesse estudo hemos visto algo muito interessante também que não aparece aqui, que alguns efeitos também eram mais intensos em gente que tomava medicação. Então, aí também uma indicação de como é importante el viaje, que se diz em espanhol, não é? A seleção dos voluntários. E é por isso, e aqui já vou ao final, que temos, nos últimos 10 anos que estou aqui em Ribeirão Preto, apenas 2 casos de pessoas onde temos que ter uma atuação mais presente por temas de confusão, dissociação, mas nadie hasta hoje ha tenido que ser medicado e não hemos tenido nenhuma reação adversa grave hasta o momento, não? E que han sido manejadas de forma não farmacológica, com alguns princípios de manejo que temos aqui. Finalmente, aqui algumas perspectivas aí de futuro. Trabalhamos com a ayahuasca, que é um produto natural, que tem um uso tradicional bastante determinado, que não pode ser patentada. Tem o daime, o dever, os indígenas, ou seja, há toda uma questão cultural em Brasil que não sabemos exatamente o que vai passar, mesmo que sigamos mostrando efeitos terapêuticos que vai passar. Isto vai ser de alguma maneira registrado? Não sabemos. Tampouco sabemos aí se os produtos naturais ou os sintéticos, quais são os melhores e para quê. Aqui um pouco do setting, um setting bastante normal, como um laboratório. Damos lá ayahuasca aí nesta botelha de vidro escuro para que a gente não veja o que tem adentro. Esse é o hospital onde estamos e este é o grupo. E aí está também José Carlos de Gendis. Pues muchas gracias, espero que lo habéis gustado y un placer hablar con vosotros. Muchas gracias, Rafael. Bueno, estupendo. Yo tengo algunas preguntas para hacer, pero prefiero... Tenemos 30 personas en el chat. Si alguien tiene preguntas, por favor, vosotros mismos podéis activar los micros cuando queráis y intervenir. Rafael, buenísima presentación, buenísimo. Un recuerdo para Jordi Riba y todos los esfuerzos que se hicieron y aquellos compases iniciales y que tú estabas ahí meter en medio, un recuerdo para él en esta conferencia. Una reflexión que a mí siempre me... estudiamos los efectos farmacológicos, pero los que tenemos cierta experiencia con psicodélicos sabemos bueno, que el efecto farmacológico es uno, pero después está lo que bajo el efecto farmacológico uno puede inducir. O sea, por ejemplo, ahora tenemos experiencia con la ketamina y los tratamientos de depresión refractaria con ketamina. No es lo mismo cuando solo se administra el producto, si además de administrar el producto hay toda una intervención psicoterapéutica paralela.
en el estrés postraumático, y la ayahuasca, pues entendemos que pueden ser realmente una solución, pero en base a que bajo los efectos de la ayahuasca hay la posibilidad de revivir la situación traumática en un ambiente o en un contexto seguro y poder no cambiar la realidad, pero sí modificar el lugar donde se guarda el recuerdo, ¿no? Entonces, claro, esos estudios todos son con efectos farmacológicos puros y duros, ¿no? En un laboratorio. ¿Cómo vamos a poder corregir ese sesgo y añadir ese, que yo entiendo que es muy complicado, pero ¿cómo crees que va a evolucionar la ciencia como para poder introducir ese añadido que es lo que se hace bajo el efecto del psicodélico? Pues de momento nosotros no hacemos ninguna intervención psicológica o psicoterapéutica, ¿no? No hacemos esto a propósito para saber primero si es seguro y quizá en el futuro poder comparar con algún método que también con un psicodélico, por ejemplo, de psicoterapia. Entonces, de momento es muy preliminar, no, o sea, nosotros no tenemos también una parte de, colectamos los relatos subjetivos, entonces incluso en el estudio de depresión estamos haciendo ahí un análisis fenomenológico de los relatos de voluntarios para también intentar entender esa parte psicológica, pero en todos los estudios hacemos esto, o sea, en el caso del TEPT, por ejemplo, es básicamente un estudio de, primero, seguridad, ver si es factible y también si es posible ver algo de eficacia, pero ya es un estudio piloto pequeño pensado para ser preliminar, entonces yo no sabría responderte, incluso a día de hoy no sabemos, científicamente hablando, si los efectos psicodélicos o alucinógenos son necesarios para los efectos terapéuticos. Tenemos estudios preclínicos en ratas, en ratones, que demuestran, por ejemplo, incremento de neuronas o tal. Entonces, no sabemos todavía si la experiencia subjetiva es necesaria. Por ejemplo, en el caso de la ketamina que has dicho, la disociación en el modelo Spravato, ¿no? Que no tiene psicoterapia ni nada, en el modelo Spravato la disociación es un efecto adverso, no es un efecto que tiene que ser explorado de alguna manera o integrado en psicoterapia, es un modelo bastante biológico, ¿no? Entonces, no digo que es el mejor, pero es un modelo. Entonces, también tenemos que pensar aquí, tenemos, yo, la realidad brasileña, al brasileño no es común hacer psicoterapia, mucho menos ir al psiquiatra, es cosa de locos, dice. Entonces, si yo pienso en un modelo que tiene muchas horas de psicoterapia, es algo caro y lejos de la realidad de mucho brasileño. Entonces, si esto es un modelo pensado culturalmente para nosotros, tiene que ser de la manera más bien hecha, pero más simple posible. Entonces, Cierto. no sé, el futuro yo creo que todo va a estar junto. Modelos más simples, modelos con psicoterapia, como ya está pasando un poco, ¿no? Gracias. Adelante, Santi. Hola, Rafael, muchísimas gracias. Fantástica charla y muy, muy interesante lo que están haciendo en Brasil. Eh, Especialmente me llama mucho la atención esta nueva aproximación metodológica, eh, si entendí bien, con el uso de ketamina como placebo activo, como principio activo de comparación, ¿no? Y quisiera, si me puedes dar, no sé, alguna idea de las dosis, el tipo de planteamiento, cuántos brazos se plantearían, si es 2 brazos, 3 brazos, etc. Gracias. Vale, la dosis que estamos utilizando es de 0,2 miligramos por kilo oral, que es una dosis que es claramente psicoactiva, pero no muy sedativa. Entonces, es una dosis que sí, los voluntarios relatan incluso efectos psicodélicos, ¿no? Yo, por, esta es una opinión metodológica mía, ¿no? Nosotros, todos los estudios que hacemos estudios de grupos paralelos. A mí no me gustan los estudios de crossover, porque nunca vas a eliminar el efecto de que están las dos anteriores. El efecto difícil eliminar solo con el, ¿no? Entonces, siempre el crossover vas a estar cargando el efecto del tratamiento anterior, ¿no?
y hay gente que está ahí metida en pensar cuáles son los mejores diseños metodológicos porque es muy difícil hacer el seguimiento de estas drogas, ¿no? Y parece que el grupo paralelo es el mejor, porque ahí hay menos confusión. Entonces, siempre intentamos hacer aquí los estudios en grupos paralelos. No sé si te he contestado. Sí, sí, fantástico, gracias. De nada. Otra pregunta, solo por curiosidad. Eh, ¿Las Ns de los estudios están limitadas por la financiación? O... No, buena pregunta. En Brasil tenemos un método o sea, cuando vas a hacer investigación, después que haces la carrera, puedes hacer un máster que tiene como mucho 2 años o un doctorado que tiene 4. Entonces, los proyectos más pequeños tenemos que hacerlo en 2 años, que pasa muy rápido. Felizmente tenemos becas para los alumnos, pero hacer un estudio en humanos con 2 años es muy difícil. Voluntarios sanos. Entonces, la idea del laboratorio es un poco hacer estudios pequeños de proof of concept, ¿no? Preliminares en un máster, y este alumno igual puede desarrollar un estudio clínico en 4 años después del doctorado. Pero en general mismo con cortes, la Universidad de São Paulo tiene algo ahí de recurso para hacer ese estudio, pues los alumnos en general todos tienen alguna beca. Sí, y otra pregunta a nivel de Brasil como Estado y en cuanto a políticas de salud pública, ¿cómo verías tú la ayahuasca en caso de que finalmente los estudios demuestran resultados positivos? ¿Cómo sería la implementación? ¿Quién cubriría? ¿Cómo? Sí, pues una pincelada rápida, solo por... Pues ni idea. No sabemos qué va a pasar. En Brasil tenemos legislaciones muy específicas, por ejemplo, que es una planta de uso tradicional, que es una planta medicinal. Hay un listado, por ejemplo, la ayahuasca no está. Uno de mis planes es poner la ayahuasca en el listado de plantas medicinales. Pero yo no sé qué va a pasar. Por ejemplo, Brasil también tiene una legislación que yo creo que dejaría a los españoles locos. Y muchas de esas cosas como Reiki, terapias alternativas, se puede dentro de una relación específica de terapias alternativas, pues. No sé, quizá la ayahuasca entraría ahí. Pero ¿quién va a dar la ayahuasca, no? Porque al final es una droga. En Brasil solo médicos dan drogas. Entonces va a ser el chamán, la persona va al daime, un psicólogo en una clínica que quizá tenga un psiquiatra. Esto Sí, no tenemos ahí ni esto es idea qué va a interesante. pasar. Porque con otros psicodélicos, ¿no? Un poco lo que está pasando también en Estados Unidos y a donde apunta un poco la tendencia es que esto sea aplicable en ambientes comunitarios o en entornos comunitarios, ¿no? Y esto es como una medicina más fuera del hospital. Claro, Y no, a ver, será una cosa complejo. interesante, solo porque has dicho la palabra hospital, ¿no? Yo me encuentro muchas veces con la gente que dice, pero, hostia, vas a hacer esto en el medio del hospital, en un laboratorio ahí, súper clean, tal. Pues la mayor parte de los voluntarios agradece la experiencia y se siente seguro estar en un sitio así. No toda la gente está con ganas de meterse en la selva para una experiencia chamánica de buscar su alma o algo así. Entonces, hay gente que es sencillamente una señora de 50 años deprimida que quiere estar mejor. Entonces, yo creo que hay que haber para todo. Si la gente quiere ir Total, a la total, sí, sí. selva, y para, pero si una gente quiere ir a un hospital con un médico y hacerlo porque se siente mejor, yo Claro. también. Implementar esto en Sao Paulo, Río de Janeiro, Minas Gerais, será complejo. Ah, Vamos a ver qué va a pasar, ¿no? nada, muchísimas gracias por las respuestas y De muchas gracias nada. por la charla tan interesante. Bueno, son las 9 en punto ya, si no hay más preguntas, aprovecho para saludar al doctor Joan Obiols, que acaba de entrar. Y nada, pues muchas gracias, Rafael, de nuevo por la charla, que nos pone de manifiesto de nuevo la importancia de mirar otras maneras de hacer las cosas, ¿no? Y otros resultados que no sean los más mainstream y los que más a menudo nos encontramos en medios de comunicación.
seguramente habrá muchos modelos, hay mucha diversidad y quién mejor que Brasil para enseñarnos de nuevo esta diversidad, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias, Rafael. Un fuerte abrazo. Gracias, Genís. Mucho gusto y disponible para cuando quiseres. Gracias. Gracias. Chao, gracias. Obrigado, meu queridão. Muchas gracias. Tudo de bom.